Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e vamos falar aí da sexta-feira, que foi muito boa para os mercados aqui no Brasil, o porquê disso, o que está por trás desses movimentos, dados econômicos americanos, que vêm aí demonstrando uma situação interessante e que a gente precisa analisar em mais detalhes, que pode pressionar aí também esse início de governo Trump, e para a gente finalizar, alguns insights aí importantes, né, até vindos da Europa. Bom, para a gente já começar, quem curte o canal, quem já acompanha nossas calls, deixa seu like, é ali aquele sinalzinho de certinho, é importante para aumentar o nosso engajamento, compartilha já com conhecidos de vocês e também verifica se está seguindo de fato o canal, né, ali no seguir, e já coloca também o sininho ali que é para avisar todos os novos vídeos. Mas como já é de praxe, vamos iniciar aí a nossa call com os slides na tela e a gente já vai debatendo alguns fatores importantes. Bom, muitos clientes me perguntaram, sexta-feira, sábado também, alguns clientes me mandando mensagem, perguntou, pô, Glauber, o que aconteceu? Por que subiu tanto o Ibovespa? A gente vai falar do Ibovespa ali depois. E para a maioria deles a resposta foi muito parecida, né, das conversas que se desenrolaram, que de fato não existia nenhuma notícia macroeconômica ou digamos assim, relevantes que iriam mudar o cenário para a Bolsa disparar tanto. Porém, quando a gente começa a olhar nas entrelinhas e tentando entender, porque foi um movimento bem relevante até, a gente se depara com uma situação que já vimos no ano passado, muito parecida, quando, né, teve aquela questão onde o presidente Lula acabou tendo um acidente, tudo, e todas as vezes que ele tinha uma notícia negativa em relação ao tratamento, os mercados se motivavam, subia a bolsa, caía dólar e tudo. Então, um cenário muito parecido vem se desenhando agora. O que saiu, assim, diferente na quinta e na sexta? Foram algumas pesquisas como essa que está aqui na tela, né? Saiu tanto lá do IPEC, quanto também do Datafolha, né? Que mostraram que a avaliação do governo Lula vem caindo muito, e principalmente ali de dezembro agora para fevereiro, a queda foi de 11 pontos percentuais. Isso é impressionante quando a gente fala, né, de pessoas que avaliam como ótimo ou bom o governo Lula. Tá? Então, esse fator aqui foi muito preponderante. Da mesma forma, quem avaliava como ruim ou péssimo saiu de 35 e foi para 41. Então, irregular, que aí seria aí o meio, né, a meiuca, ali, vamos dizer assim, subiu de 29 para 32. Então, nesse caso, né, é muito nítido que o próprio mercado, as pessoas estão se motivando, estão ficando animadas com a possibilidade de uma não sequência desse governo, seja, né, uma reeleição lá em 2026, ou seja também até mesmo um impeachment ou algo nesse sentido que já ganha força e inclusive, né, com manifestações já marcadas para março. Então, nesse caso, a gente vê que o fator sentimento em relação ao futuro do governo despertou aí no mercado um certo otimismo. Então, isso é muito interessante, porque foi o principal fator que desencadeou, né, uma série de valorizações aí em ações relevantes e também, né, a nossa moeda que vem se valorizando nesse período. Mas vale salientar que lá no início do ano, quando a gente falou as perspectivas para 2025, a gente falou que o mercado brasileiro estava barato, que tinha oportunidade no mercado brasileiro e que bastava uma pequena melhoria no sistema, um pequeno otimismo retomando, que provavelmente iria desbloquear muito potencial de ganhos aqui no Brasil. E a gente está vendo na prática isso acontecer, né? Nada macroeconômico, nenhuma reforma, nenhum corte de gastos, nada que justificasse, né, de fato, um otimismo, apenas pesquisas de opinião onde demonstraram que o governo está mais enfraquecido foram suficientes para já puxar esse mercado para cima. Então, muito legal, muito interessante a gente analisar isso e fica realmente já uma perspectiva para 2025 que, se seguir nesse rumo, o governo se deteriorando, apesar de ser ruim para o país como um todo, né? A gente espera, sim, governos muito diligentes, que façam as coisas corretas pelo país, mas, né, quando as coisas não estão indo tão bem, é melhor que isso acabe em algum momento próximo. E o viés, né, de continuidade desse governo
era muito negativo e é ainda muito negativo para o mercado. Então, pela fraqueza, pelas pesquisas que saíram, isso realmente deu uma motivada muito importante no mercado e os resultados foram vistos aí de maneira bem transparente. Outro ponto aqui que foi interessante, também pode ter algo a ver com isso, foi a visita do senador americano, senador republicano, a mando de Donald Trump, para se encontrar apenas com o Alckmin. Então, isso aí ficou estranho, né? Vai em linha com isso que eu estou comentando com vocês aqui. E acabou aí a reunião dizendo que o Trump o Trump e o J.D. Vance, que foi para a Europa também, falou muita coisa lá. Realmente a política externa americana iniciou aí esse ano com muita força e alguns efeitos a gente já vê, né, que justamente é essa aproximação aí do governo Donald Trump com o vice. E isso também tem uma mensagem implícita. Então, o mercado capturou uma parte disso e a gente vai ver aí a semana, provavelmente ainda mais reflexos desse tipo de dinâmica. O próprio ministro, né, Haddad, deu algumas entrevistas no final de semana, falando em ajuste fiscal, em situações onde eles vão buscar, de fato, o déficit zero e tudo. Então, a visão agora, né, apesar de o Lula estar indo na contramão, com muitas declarações de aumento de gastos e coisas nesse sentido, parece que, de fato, né, ou o Brasil vai entrar nos eixos e vai conseguir fazer, de fato, uma aproximação com os Estados Unidos, ou realmente vai ficar bem estranho a situação. Então, essa vinda aí do senador para falar com o Alckmin foi realmente muito estranha e fala muita coisa nas entrelinhas. Então, isso pode ter efeito também nos mercados. A curva de juros futura, ela deu uma diminuída, tá? Então, ela vem agora de 2 semanas para cá reduzindo e no final da semana ela caiu mais um pouco. Então, isso até, inclusive, puxou bastante os títulos públicos brasileiros para cima. Então, além da Bolsa, que foi muito bem, a gente viu também os títulos públicos com essa perspectiva de uma alta não tão grande na Selic, já se manifestando aí como uma boa valorização de marcação ao mercado. Vale salientar que para a próxima reunião segue a indicação do Banco Central, né, em linha com a do mercado, de um aumento de 1% aí na próxima reunião do Copom, que vai ser dia 20 de março. Então, isso aí não mudou. Porém, né, a gente pode dizer que, olhando para médio prazo, há um certo otimismo aí em relação às taxas de juros. Outro ponto, né, que eu só pincelei em alguns momentos aqui, é a questão do dólar. A gente vê aí um patamar de dólar muito interessante, né, dentro de uma linha aí de uma valorização do real. Né? A gente pode ver que desde o início do ano para cá foram 9,3% de valorização do real, ou seja, desvalorização do dólar em relação ao real. Então, um ano muito interessante, praticamente em linha. Vocês podem ver que a trajetória da moeda brasileira em 2025 é praticamente uma trajetória linear de queda, né, do dólar frente ao real. Então, isso é muito positivo e, de novo, tem a ver muito com essas questões que eu estou comentando aqui. O próprio enfraquecimento do governo tem relação direta com o fortalecimento da nossa moeda. Os estrangeiros, né, vêm zerando posições aqui no Brasil, né, ainda num patamar muito comprado, tá? Então são 54 bilhões, enquanto os fundos locais chegaram a apostar na alta do dólar aqui no início do ano, reverteram também e estão apostando na queda do dólar. Tá? Então os estrangeiros aqui reduzindo e os brasileiros, os fundos locais, apostando na alta do real, na queda do dólar. Outro ponto interessante a gente salientar, que lá na Bolsa de Chicago houve uma reversão, aqui sim, bem relevante, e lá na Bolsa de Chicago a gente pode ver que o Brazilian Real, que é o real brasileiro, ele está sendo agora apostado na alta. Então, os players americanos que fazem suas especulações na Bolsa de Chicago, agora estão apostando na valorização do real. Muito interessante esse movimento, a gente viu isso lá no início de 2024 e de forma assertiva. Tá? Os estrangeiros lá, principalmente quando a gente olha pela ótica lá da Bolsa de Chicago, eles têm um posicionamento muito assertivo. Geralmente eles estão na ponta correta da aposta, tá? Então, essa aposta na alta do real agora, depois que já passou um bom movimento de valorização, segue aí, digamos assim, um bom momentum. E tem a ver também com essa questão da fraqueza do governo. Foi o principal fator macroeconômico e geopolítico que a gente pode falar que teve aí influência nesses preços que a gente viu principalmente na semana passada.
O Ibovespa, no ano, né, acumulando uma alta de 6,74, então uma alta muito relevante, recuperando boa parte da perda do ano passado, então conseguindo aí fazer uma performance interessante. Se a gente for lá com o início do ano passado, praticamente está empatado o Ibovespa, tá? Claro, a gente está falando de um ano aí de taxa de juros alta e tudo, então isso tem um problema muito grave, inflação alta também, mas olhando apenas para esse ano, é um cenário positivo e notem que é quase que o inverso do dólar, então uma linha ascendente com alguma volatilidade, né, normal, mas né, uma boa puxada, aí, principalmente na semana passada, sexta-feira subindo aí quase 3%. Então foi um dia excelente para a Bolsa Brasileira. Uma pontuação interessante, tá? Em janeiro, a gente teve metade do mês de fluxo negativo dos estrangeiros e metade do mês fluxo positivo, iniciando aí fevereiro com bastante fluxo positivo. Porém, na última semana, apesar de ter saído, o fluxo foi neutro, com uma leve saída de estrangeiros. Então, dá para se dizer que, de fato, não foi o fluxo, não foi o que trouxe aí essa performance, muito mais foi essa camada de sentimento e um desbloqueio intrínseco de valor que estava aí acumulado, muito pelo pessimismo, muito pelo cenário desolador de futuro que a gente via aqui na nossa bolsa. Então, mesmo sem fluxo, a bolsa conseguiu fazer uma semana excelente. Então, vamos ver agora a semana, os dados aí mais atualizados e a gente vai conseguir saber se houve uma retomada do fluxo, né, no finalzinho da semana ou se, de fato, né, foi um movimento mais local. Um ponto agora já indo lá para os Estados Unidos, como falei, alguns dados econômicos estão muito desafiadores. Um deles é a questão da inflação, que desde lá dá para se dizer, de agosto para cá, né, a setembro, né, melhor dizendo setembro. Setembro estava em 2,4, né, a inflação acumulada americana, e atualmente já chegou em 3%. Né, a projeção era 2,9, então inclusive veio acima da projeção. Isso tem aí um impacto muito forte na questão das expectativas de taxas de juros lá, porque como era um ano que tínhamos expectativas de corte de juros nos Estados Unidos, dá para olhar já que o próprio mercado, o Federal Reserve ainda está mais otimista em cortar os juros esse ano do que o próprio mercado, mas o mercado dizendo que até o final do ano teria uma possibilidade de um corte de 0,25, sendo que nas próximas 3 a 4 reuniões praticamente descartada a possibilidade de um corte de juros. Então, o que faria, né, lá nos Estados Unidos, a gente vê um corte de juros à frente, uma desaceleração econômica e uma contração aí que puxe a inflação para baixo. Porém, por que o mercado está tão pessimista com esse corte de juros? Pela questão das políticas externas americanas, que é puxado agora pelo Donald Trump, tem um viés muito mais taxativo, né, de buscar equiparar taxas, de fazer uma guerra cambial, uma guerra comercial, e isso vai ter impacto na inflação, tanto americana, mas principalmente, né, se a gente falar de forma global, porque vai afetar economias no mundo todo e, consequentemente, produtos e comércio ficarão mais caros. Então, nesse caso aí, a gente vê que o governo Trump está realmente indo por tudo ou nada para conseguir fortalecer o dólar, reativar a economia americana e a taxa de juros aí vai ser um compromisso futuro aí de trazer ela para um patamar mais ajustado. A inflação americana, então, segue forte, como a gente pôde ver aqui, e, de fato, né, isso aí impede, inicialmente, um corte de juros mais relevante para esse ano. Um ponto interessante é que, mesmo com toda essa dinâmica, o euforiômetro, né, que é um indicador que é feito pela Top-Down Charts, então é muito interessante, ele é um BI, ele combina os preços sobre lucros futuros, o VIX e o Bullish Sentiment, que é uma pesquisa direta aí com investidores. Então, eu gosto de olhar o euforiômetro porque ele já pega mais coisa compilada, ele traz um patamar interessante e a gente segue num patamar extremamente elevado, acima de qualquer momento anterior, inclusive da bolha do .com lá nos anos 2000. Então, é um patamar de euforia muito forte e isso aí tem formado preço, puxado a bolsa para cima. Então, mesmo com algumas correções, a gente segue aí vendo um patamar muito elevado na camada de sentimento. Então, risco se acumulando, inflação alta, possibilidade de taxações, né, guerras comerciais e ainda assim a bolsa muito, muito, muito otimista nos Estados Unidos. Enquanto os operadores de mercado
Por outro lado, para os próximos 30 dias, eles esperam, né, uma redução, né, no risco, então eles vão reduzir riscos, eles querem, né, diminuir os riscos. Isso é interessante porque essa pesquisa aqui é uma pesquisa do S&P Global EMI Survey, basicamente que é uma pesquisa com os gestores de fundo. Então isso é muito interessante, que mostra aí na essência o que os operadores estão fazendo. E a expectativa para o mercado, né, para a variação dos próximos 30 dias, quase aí 40% dos pesquisados colocam que eles esperam perdas no mercado. Então, risco, aversão a risco e expectativas de perdas nos próximos 30 dias para o mercado. Então, bem relevante essa informação, é uma informação que a gente vai avaliar com muito critério, porque pode ter reflexo aí direto numa correção de mercado nos Estados Unidos. Visto que, né, o Cap-Shiller é um conceito que a gente já trouxe aqui várias vezes, né, que foi desenvolvido pelo Robert Shiller, Prêmio Nobel de Economia, que faz o ajuste do preço sobre lucro dessazonalizando, tirando a inflação, e aí existe todo aquele conceito de jogar 10 anos para frente o patamar e saber se o retorno ele vai ser interessante ou não. Tá? Esse é o indicador assim, mais consagrado, né, em termos de valuation do mundo. Tá? E é interessante, essa leitura aqui eu achei muito legal, que foi feito, né, basicamente dividido em dois momentos. O momento ali pré-1994, pré-internet, pré-negócios digitais e pós-negócios digitais, ou seja, um novo patamar de valuation. Então isso é nítido, porque a economia até 1994 ela era de um jeito. Depois de 1994, ela se transformou totalmente, né? Trazendo empresas aí como Microsoft, Apple, Google e tantas outras que nem existiam antes desse período. Então, a economia mudou e os patamares de valuation também mudaram. Então, esses desvios padrão aqui, a gente consegue olhar muito mais interessantemente por essa ótica das linhas verdes aqui. Então, por essa ótica, na nova ótica, nesse ajuste que foi feito no Cap-Shiller, vocês podem ver que o patamar está extremamente caro. Só lembrando, aqui é patamar neutro, aqui é patamar muito barato, né? Lembrem lá, depois dos anos de 2008, 2009, no início do bull market, estava muito, 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 muito barato. E acima dessa linha é muito caro. Então a gente vê de novo, né, depois de uma correção daquele bear market de 2021 até final de 2022, e aqui nessa recuperação em vertical, aqui praticamente em patamares de valuation, onde a gente vê já rompendo esse patamar do muito, 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 muito caro. Então a bolsa americana aí, em termos de valuation, em termos de prêmio de risco, extremamente não atrativo. E aqui, pegando o mesmo Cap-Shiller versus, né, o desvio padrão de longo prazo, a gente consegue olhar aí uma perspectiva interessante de mediana de mercado. Quando a gente vê o Cap-Shiller, né, apontando aí para 35, 40 vezes acima, né, desculpa, 35, 40 vezes o preço sobre lucro, ajustado pela inflação e todo esse conceito do Cap-Shiller, vocês podem ver que a expectativa de retorno ela cai muito. Então, lá no pós-Covid, mesmo com patamar alto de 25, 30, ainda nós tivemos bons retornos nos anos subsequentes. Já no caso da bolha do .com, patamares altíssimos de valuation, a gente vê aqui já retornos quase nulos. E aqui na bolha do .com, né, que foi aí quando explodiu no bust, né, de 2001 a 2003, os retornos aqui se tornando negativos. Então, de novo, né, a gente está nesse patamar aqui próximo a 40. Então, olhem aqui, né, mais ou menos aqui a gente está de novo próximo a 40, o que traz historicamente um patamar de preço mais desafiador. Claro, teve alguns pontos fora da curva, que foi, né, quando a gente viu dezembro de 2021, que entregou um bom resultado, mas o resultado seguinte, né, de 2022, por exemplo, 22 e início de 23, um retorno muito negativo. Então, esse ponto aqui já nesse patamar, é um patamar de muito risco. O retorno ele é praticamente nulo ou negativo no futuro. E mudando de assunto, né, trazendo alguns assuntos interessantes para a gente debater no final da nossa call, né, o primeiro deles é que, de fato, o próprio Elon Musk e alguns jornalistas estão questionando, e quando eu falo jornalistas, né, um que dá para citar aqui, é a questão lá
Meu Deus, fugiu, deu um branco agora, pessoal, faz parte. Lá eu seguido cito ele aqui no nosso, eu gosto de seguir o Twitter dele. Eles entraram numa conversa no final de semana, e vai vir aqui, ao longo desse assunto talvez venha já na cabeça. Eles falaram aqui sobre a perspectiva, né, de fazer uma auditoria no Fort Knox. Só lembrando que Fort Knox é, né, o cofre onde fica guardado o ouro do Tesouro Americano. Então, veio na cabeça, viu? Zero Hedge. Zero Hedge é um canal, né, do X que fala bastante aí sobre economia, sobre questões geopolíticas, e ele e o Elon Musk entraram nesse debate no final de semana, questionando, por que o Fort Knox não tem auditorias anuais? Por exemplo, a última vez que o Fort Knox teve uma auditoria foi lá na década de 50. Então, muitos, inclusive outros países, questionam os Estados Unidos. Tá, mas e aí? Vocês têm mesmo essa quantidade de ouro que são hoje, se eu não me engano, 8 mil toneladas, é alguma coisa nesse sentido, de ouro. E eu sei que é o país que mais tem, né? Muito mais do que o segundo colocado, que se eu não me engano é a China, que tem aí 2, 3 mil toneladas, algo nesse sentido, então é muito mais. E ficam questionando, né, essa questão do ouro. Quanto de ouro tem de fato nos Estados Unidos? E isso é uma questão muito interessante. Provavelmente essa caixa de Pandora aí da reserva de ouro americana vai ser aberta e vai ser feita uma auditoria em algum momento. Então, muita gente pressionando, e esse papo entre o Zero Hedge, que é um dos maiores comentaristas assim, econômicos do X, com o Elon Musk, foi bem emblemático nesse final de semana. E falando de Europa, que também, né, está aumentando muito o debate político e econômico na Europa, principalmente nesse ano, quando tem a eleição da Alemanha. Então, nesse caso aí, é o grande ponto focal eleitoral desse ano, é a Alemanha. E a gente pode ver aqui que, pelo risco azul, pegando, né, de um ponto zero, comparando Espanha, França, a euroárea, né, toda essa parte da Europa, e a Itália e a Alemanha, a gente vê que há uma deterioração no índice de produção industrial desde lá de 2021, mas principalmente de 2023 para cá. Uma deterioração muito forte, uma queda aí de quase 16, 17% na atividade industrial alemã. E isso tem sido um peso muito forte no debate político. A gente vê que os opositores ao atual governo estão batendo muito nessa tecla e vem dando aí muita força para a direita lá na Alemanha. Então, provavelmente a gente vai ver uma eleição alemã com muito debate, muitas propostas aí para reativar essa economia, que é uma das maiores do mundo e é a maior da zona do euro, né? A Itália também passando bastante dificuldade, mesmo com a vitória da Melania, né, e com várias implementações de livre comércio, algumas, né, melhorias que ela tem feito em termos de arcabouço fiscal e ambiente de negócios na Itália, ainda não houve uma reação. Então a gente vai ter que ver aí como vai ser, porque a Itália é um benchmark importante para os outros países europeus. Se a Itália conseguir uma reativação econômica com políticas mais liberais com a Melania, isso vai servir de exemplo para vários países, né? Dá para fazer uma nota aqui de, digamos assim, de estrelinha aqui de um trabalho que está sendo feito na Espanha, que foi um país que sofreu muito com a crise de 2008 e tem conseguido, sim, reativar sua economia de certa forma. Não está num bom momento, mas ainda assim muito melhor que os seus pares europeus. Então, gente, para finalizar aqui, né, agradeço demais quem ficou até o final da call. Foi uma call hoje muito objetiva, falando de pontos bem específicos da nossa economia. Quem gostou, dá a curtida lá no joinha, deixa seu comentário, compartilha, que com certeza isso vai ajudar demais o nosso canal. E se não está seguindo, clica ali no seguir para poder acompanhar os próximos vídeos. Toda segunda-feira a gente faz a nossa call e temos alguns vídeos extras aí durante a semana. Certo, pessoal? Grande abraço e até semana que vem.